Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma decisão do Supremo com muita importância para os concursos da advocacia pública, porque trata-se de uma jurisprudência, de uma decisão da primeira turma, que trata diretamente da questão atinente ao artigo 132, ou seja, as procuradorias estaduais. Todas as vezes que você tiver uma decisão do Supremo ou do STJ que trate diretamente da atuação, da autonomia, das prerrogativas, das próprias condições que envolvem a Procuradoria de Estado, essa decisão é importante para os concursos da advocacia pública como um todo. Se o STJ ou o Supremo tratar de PGM, PGE ou Advocacia Geral da União, ou se tratar de Fazenda Pública como um todo, você que estuda para os concursos da advocacia pública não pode deixar de saber essa decisão. Trata-se sempre de uma decisão de jurisprudência em que é preciso efetivamente conhecer os milindres, os detalhes. É o que nós vamos fazer com essa decisão da primeira turma, exatamente no ARE 1.165.456 do Supremo Tribunal Federal, decisão que diz respeito diretamente à atuação da Procuradoria de Estado envolvendo o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade ou simplesmente de ação de improbidade. Como acontece aqui no canal, vamos efetivamente entender a partir de um caso hipotético retirado efetivamente daquilo que foi construído a partir do julgamento do Supremo. O caso é o seguinte, Procuradoria do Estado, lá no caso específico era a Procuradoria do Estado de Sergipe, por meio de um procurador estadual, então o procurador sozinho foi lá e ingressou com ação civil pública por ato de improbidade em face de um agente público. Ou seja, no caso concreto, o próprio procurador estadual, esponte própria, tomou a decisão de ingressar com ação civil pública por ato de improbidade em face de um agente público. Ele identificou o ato de improbidade e reuniu todo o conjunto probatório para fazer demonstrar a existência do ato de improbidade ou da prática do ato de improbidade em juízo e iniciou, portanto, provocou, portanto, o Poder Judiciário, iniciou, portanto, a ação de improbidade justamente para ver condenado o agente público nos termos da LIA. Muito bem. A ação de improbidade foi recebida pelo juiz de primeiro grau. Dessa decisão foi aviado agravo de instrumento ao TJ. Da decisão que recebeu a ação de improbidade, agravou-se de instrumento para o Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça, houve provimento do agravo, ele dá provimento ao agravo, para impedir o recebimento da inicial da ACPIA ao argumento de que o procurador do Estado, para o ingresso da ação de improbidade, precisa da autorização do governador e do procurador-geral do Estado. Aqui no caso hipotético, nós poderíamos ter isso numa segunda fase e a pergunta seria basicamente essa: a decisão do TJ está correta? E aí você teria que desenvolver efetivamente esse tema. Ora, a pergunta basicamente é a seguinte: é condição para o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade ou ação de improbidade por parte de um procurador de Estado a autorização do procurador-geral da sua procuradoria e também do governador do Estado? Esse é o caso levado à análise do Supremo Tribunal Federal e que nós vamos responder a partir daquilo que efetivamente o Supremo estabeleceu enquanto decisão. Aqui eu coloco em termos de desdobramento os argumentos levados ao Supremo pela própria Procuradoria, no sentido de que a ação de improbidade tem por objeto principal a proteção da sociedade como um todo e que não é possível submeter os interesses públicos primários ao juízo político de um governador do Estado. Aqui a Procuradoria defendeu que, ao ingressar com a ação civil pública, a Procuradoria defende interesse público primário, e é exatamente isso que acontece. A Fazenda Pública, no caso aqui o Estado, representado pela sua Procuradoria, é mais um legitimado a propor a ação civil pública, assim como é, por exemplo, o Ministério Público. Nada mais límpido do que esse argumento. Ao ajuizar uma ação de improbidade, o procurador atua na defesa de interesse primário, não secundário. Razão pela qual não é possível, não é razoável, submeter o juízo de valor que vai definir se a Procuradoria ingressa ou não com a ação de improbidade ao governador do Estado, porque nesse caso nós teríamos aí o interesse do governador sendo manifesto para o ajuizamento da ação. E nós sabemos que o governador, embora legitimamente eleito, representante do Estado, chefe do Poder Executivo, nós sabemos que nem sempre esse governador guarda
conhecimento técnico e jurídico o suficiente para decidir de forma isenta sobre o ajuizamento ou não de uma ação de improbidade em face de um agente público. A tendência natural na prática é que o juízo de valor do governador seja meramente político e, nesse caso, isso afronta a própria defesa do interesse público primário que se dá por meio da Procuradoria quanto ao ajuizamento da ação de improbidade em face de agente público. Então a Procuradoria está dizendo que submeter a ação de improbidade a juízo de governador do Estado é incabível, é indevido, é desarrazoado, não tem cabimento. Além disso, disse a Procuradoria que a submissão da ação à vontade política, e é exatamente isso que eu acabei de falar, a vontade política viola a autonomia funcional dos membros da Procuradoria do Estado. Ora, eu já falei aqui no canal sobre autonomia e advocacia pública, e nós chegamos à conclusão que essa autonomia não se dá da mesma forma que acontece para o Ministério Público, onde cada membro do Ministério Público pode atuar de acordo com a sua consciência e de acordo com a lei. A autonomia na advocacia pública existe, mas essa autonomia precisa guardar coordenação efetiva com o interesse da defesa do Estado em juízo, justamente para que cada procurador não possa apresentar uma defesa ou uma atuação que melhor lhe convenha, sem que efetivamente isso esteja coordenado com todo o corpo de procuradores. Então a autonomia funcional da advocacia pública tem um vislumbre diferente da autonomia funcional do Ministério Público, mas submeter à vontade política do governador o ajuizamento ou não de uma ação civil pública por ato de improbidade, nesse caso, estaria efetivamente violando a autonomia da Procuradoria, dos membros da Procuradoria, que tem efetivamente que atuar de forma coordenada na representação dos interesses dos Estados. Trata-se aqui de advocacia de Estado, não de advocacia de governo, razão pela qual submeter a ação de improbidade, o ajuizamento dessa ação à vontade política do governador, aproximaria a Procuradoria à advocacia de governo e não à advocacia de Estado. Muito bem, levantados esses argumentos pela Procuradoria, no Supremo Tribunal Federal, nós temos que o Supremo disse o seguinte, é incompatível com a Constituição Federal o entendimento de que o governador deve autorizar a propositura da ação de improbidade pela Procuradoria. Aqui o Supremo julgou isso de forma muito tranquila. Ou seja, submeter à vontade do governador, portanto, a uma vontade política, o ajuizamento de uma ação de improbidade que visa responsabilizar agente público pela prática de ato de improbidade, nesse caso, é inconstitucional. Isso viola vários princípios constitucionais, como, por exemplo, impessoalidade, além de efetivamente violar a autonomia da Procuradoria, conforme levantado pela própria Procuradoria no que diz respeito à sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo disse que basta, para tanto, a autorização do Procurador-Geral do Estado, ou seja, o Supremo ele não disse efetivamente que o Procurador do Estado pode, esponte própria, apresentar ação de improbidade contra quem desejar, ou seja, o Procurador do Estado não poderia, em tese, atuar, nesse caso, apenas de acordo com a sua consciência e com a lei, como acontece com o Ministério Público. O Procurador do Estado precisaria, portanto, de autorização do Procurador-Geral do Estado para o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade, mas não precisaria, nesse caso, da autorização do governador. Me parece que essa decisão é a mais consentânea com aquilo que entendemos sobre a autonomia funcional da advocacia pública. Embora exista a autonomia funcional do advogado público no que diz respeito à estratégia de defesa, aquilo que efetivamente ele faz precisa guardar correlação com a coordenação existente naquilo que se pratica na Procuradoria como um todo. O advogado público não pode ser uma ilha isolada no que diz respeito ao exercício da sua autonomia funcional, antes ele precisa atuar de forma coordenada com o corpo de procuradores como um todo. Não faz o menor sentido defender o interesse do Estado numa ação de um jeito e numa ação igual, outro procurador defender de outro jeito, porque ele simplesmente entende que deve ser daquela outra forma. Os trabalhos precisam ser coordenados. Bom, em termos práticos, você poderia dizer, professor, mas quem nomeia o Procurador-Geral do Estado é o governador. O governador, no momento em que efetivamente não quer que uma ação civil pública seja ajuizada em face de um agente público, basta despachar com o Procurador-Geral do Estado para dizer que não. Bom, embora teoricamente isso possa acontecer, na prática as coisas são bem mais difíceis, porque se o Procurador-Geral do Estado nega o ajuizamento de uma ação civil pública em face de determinado agente público, ele precisa justificar e dizer por quê e, eventualmente, pode responder se atuar com desvio de finalidade nessa decisão. Muito bem, então, nestes termos, o Supremo Tribunal Federal entende que o Procurador de Estado não precisa da autorização do governador,
mas precisa da autorização do Procurador-Geral do Estado. Então, no que diz respeito aqui a esse caso concreto, a decisão do TJ estaria correta nos termos do que decidiu a primeira turma do Supremo. A decisão do TJ está parcialmente correta. Por quê? Porque não há necessidade da autorização do governador, mas há necessidade da autorização do Procurador-Geral do Estado. Bom, fico por aqui. Espero ter ajudado mais essa. Primeira turma, ARE 1.165.456. Preste atenção nessa decisão, na decisão que resolve esse caso, porque muito provavelmente isso estará nas próximas provas da advocacia pública e especialmente Procuradorias Gerais de Estado. Provas de PGE. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.